Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui uma reflexão diferente, né? Porque a gente vem falando aqui há muito tempo sobre as metafísicas, né? Sobre o comportamento, sobre o poder em si, né? O nosso bicho interior, sobre aquelas emoções, todo esse ponto, né? Que fica além ali do corpo, para a gente poder observar e tratar situações ao dia a dia, tratando a nossa percepção, né? De que forma encarar a vida, de que forma se colocar em algumas situações e entender, trazer uma forma mais universalista de ver a coisa, metafisicamente falando. Hoje, a partir de hoje, na verdade, eu vou começar a introduzir também algumas outras práticas, né? Alguns outros conhecimentos. Então, para quem não sabe, eu sou terapeuta, né? Metafísico, acupunturista, e a acupuntura ela sempre foi um carro-chefe na minha vida. Eu sempre tratei, quando as pessoas me chamam para uma consulta, eu sempre trato a pessoa com uma, duas, três ou todas as técnicas que eu preciso, depende muito de cada um. E a acupuntura, ela é uma coisa muito difundida hoje, mas muito incompreendida também. E aí ouve-se falar muita coisa, né, da acupuntura e tudo mais. A acupuntura, ela vem no sentido de prevenir. Aqui no Ocidente, a gente não tem muito essa cultura de prevenção, né? Então as pessoas procuram um terapeuta acupunturista quando ela já está ruim. Então quando o problema está instalado. Muitas vezes fica é muito dificultoso resolver isso, porque quando a coisa está instalado já é mais difícil, né? Principalmente pelos padrões e tudo mais. E então a acupuntura ela vem para prevenir, é uma prevenção para que você não tenha a doença no futuro. Então ela trabalha sempre, né? O oriental ele sempre trabalha com anos-luz na frente. Se você observar a China, né, hoje a gente fala de economia, né, você vai ver que a China ela trabalhou anos luz na frente. E se você observar a China hoje, ela está pensando daqui a 20 anos. Ela não trabalha hoje aqui. O foco dela é lá na frente. Então por isso que está transformando essa potência e fatalmente será, né, a maior potência do mundo em breve. Na minha opinião já é, mas enfim, né, economicamente os dados ainda não mostram isso, mas será, porque começa a ver muito lá na frente. Então, toda vez que a gente trabalha com acupuntura, é preciso entender, né, esse sentido de prevenção. E a acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, ela traz esse conhecimento para a gente do nosso corpo. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo metafisicamente aqui, vamos falar com o corpo. Então, eu vou dar alguns sinais aqui hoje, né? 7 passos ali para a gente iniciar. De vez em quando eu vou estar trazendo aqui uma situação a respeito disso, né? Como tratar e tudo mais, para que você possa entender até os sintomas. Muitas vezes você está doente, você vai no médico, vai te dar um remédio, você vai lá e passou. Mas passou por quê? Porque você só anestesiou, né? Você não tratou a causa. Futuramente aquilo volta. O efeito acabou, tá dor na cabeça. Então eu tomei um remédio, passou a dor de cabeça. Tá tudo bem, né? Aquilo vai durar um momento ali, você vai mudar alguns pensamentos, vibrações, daqui a pouco aquilo volta, né? E ali vai voltando até chegar uma doença mais pesada, né? Ah, nossa, do nada a pessoa teve ali um AVC, teve um tumor, ah, nossa, teve um infarto. Mas foram coisas que a gente pode ir e deve ir tentando prevenir para que essas doenças não se instalem. Então vamos lá, né? O enfraquecimento emocional. Então, para você saber, né, se a pessoa ela é forte, mas é forte não no sentido da força muscular só, mas no sentido total, no sentido mais amplo, a gente precisa entender, né, a sintonia da pessoa. Então, quando a pessoa ela vem e ela me procura, né, quando eu atendo as pessoas, eu já começo a analisar ela dali. Por isso que eu falo a importância do bicho, né, aquela força interior. Então, a partir dali, eu já vejo a respiração, a forma como a pessoa se comporta, a forma como ela lida com os pés, com as mãos, como ela senta, como ela levanta, a agitação dela falar. Ali ela já me dá um diagnóstico. Ela já mostra porque ela veio. Então eu começo a observar onde ela tem desequilíbrio, onde não tem, né? Ou onde precisa harmonizar aquilo, porque o corpo ele é uma harmonia, né? Tudo na natureza é em harmonia. Quando tem um desequilíbrio, a gente já vê que começa a ter problemas, né? Então aquela história, né, do faz paga, o castigo, não tem castigo, a gente só tem aquela coisa da ação e reação. Você fez aqui, né?
lá na frente aquilo vai reverberar, vai ser um reflexo da tua atitude hoje. Teu futuro vai ser um reflexo do que você está fazendo hoje. Teu passado, né, hoje é um espelho do que você foi lá atrás. Então hoje a situação está assim porque lá atrás você fez assado. Se você fez a coisa boa, hoje você está bem. Se você fez a coisa não tão boa, hoje você não está tão bem. É simples assim, mas primeiro a gente precisa entender. A nossa cultura é: tô doente, vou no médico. O médico tem que resolver. E eu muitas vezes não me preocupo. Eu só vou me preocupar quando eu acho que é uma coisa grave, eu vou procurar na internet. Aí ferrou tudo. Vou ler a bula do remédio e enlouqueço. Porque aí eu acho que eu tenho um monte daquelas coisas, daquelas situações. Então vamos lá. O primeiro passo, né? Frio e calor. Frio e calor é uma coisa que a gente sente o tempo todo, né? Então o importante é não sentir muito frio e nem sentir muito calor. Então, quando você tem muito frio, você tem uma circulação mais baixa, você tem frio nos pés, né? Você tem frio nas mãos, você tem uma falta de disposição e uma apatia. Então, você tem uma falta, além da falta de empatia, você também tem uma falta de iniciativa. Então, o frio é como se fosse a morte. Então, ele paralisa, né? Quando a gente tem esse frio excessivo, e é o frio externo mesmo, você sempre fala, nossa, como está frio hoje, e o frio interno desses órgãos. Cada órgão ele tem uma temperatura, ele tem um horário, entendeu? Não é assim a coisa. A gente não liga, né? Falar porque faz tudo sozinho, tudo no automático. Mas tem um horário, tem, né, uma temperatura, tem um movimento ali dentro. E quando a gente não entende e não observa isso, a gente vem adoecendo. Então, se você tem uma falta de disposição, esse frio nos pés, frios nas extremidades, né? É uma circulação mais lenta, mais fraca. Então isso vai gerando uma apatia, uma falta de iniciativa, uma indisposição. Aquelas pessoas que falam, eu só quero dormir, eu quero ficar aqui, não, não vou sair, eu sou muito caseiro. Então essas pessoas, ela tem um frio excessivo dentro delas. O calor, né? Você vê uma pessoa com excesso de calor, então ela sente muito calor durante o dia, né? É uma pessoa inquieta. As pessoas que têm insônia, então muito calor, muito excesso, né? Um sangue assim acelerado, né? Uma mente sem foco, uma pessoa que não tem muita paciência, uma pessoa muito agitada, ela quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, e aí ela faz uma coisa, faz outra. Muitas vezes você fala com a pessoa não escuta, ou ela responde e ela não lembra o que ela falou com você. Então tem uma série de situações, né? Não sabe onde deixa as coisas, né? Pois cadê onde está? Não sei, deixou em qualquer canto. Então ela fica dispersa em algumas situações. E quando ela precisa ter um foco, uma coisa que é muito importante para ela, o que, que ela faz? É 100% no foco ali. Então ali ela esquece tudo, ali ela esquece de tomar água, ela esquece que de repente a posição não está legal na cadeira, né? As dores que ela está sentindo por um excesso de trabalho, né? Geralmente um trabalho, uma apresentação, enfim, alguma coisa que ela vai fazer, ela desliga automaticamente. E aí quando ela acaba aquilo, fala, pronto, acabei, fiz, nossa, tá doendo aqui, tá doendo ali, ai meu corpo, ai minha perna, ai minha cabeça, nossa, tô com fome, com vontade de fazer xixi, nem lembrei que eu tinha aqui no banheiro. Então você tem um excesso de calor muito grande. Então a gente precisa começar a cuidar disso, a entender muito bem isso. A segunda parte dessa pessoa, apetite e sede, certo? A gente tem que beber água. A água o tempo todo aí tá falando, né? A gente não tem que beber água só quando tem sede, né? Você tem que estar sempre fazendo a manutenção, porque a água, ela ajuda na fórmula de células, na materialização, né? No nosso sistema ósseo, no nosso sistema muscular. A água lubrifica todo o corpo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo, faço trabalho dentro das empresas, as pessoas falam, nossa Jorge, hoje você sabe que eu nem lembrei de tomar água. Fala, como é que você não lembrou de tomar água? Nossa, esqueci de almoçar, já é 4 horas da tarde, eu não lembrei. Então é aquilo que eu te falo lá no começo, que eu falei no começo, o excesso de calor dessa pessoa. Ela fala que ela é muito preocupada, que ela é responsável, mas ela tem um excesso de calor. Ela não consegue dividir as matérias, ela não consegue separar as coisas. Então, para ela é tudo uma preocupação só, muito excessiva. E aí o que que acontece? Isso afeta no apetite, né? E afeta justamente na sede.
Então, se você não toma água, você prejudica todo o sistema. Né? Você imagina seu carro, você não tem água lá no radiador. Quer dizer, não esfriou, a água não circulou, vai dar um pré-aquecimento, vai ferver. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E tome principalmente essas pessoas que têm muito fogo, ela gosta de água muito gelada, extremamente gelada. Então a água extremamente gelada, ela vai danificar a função energética do seu baço, que é o principal produtor de sangue. Você vai criar um sangue ruim para o teu corpo. Então a gente não consegue entender muito bem isso, porque na nossa forma de medicina, né, a gente trata os órgãos separadamente. E mais na frente eu vou explicar para você a ligação que tem. Então você pega um estômago ali, que ele tem, como eu falei, de horário, que é das 7 às 9 da manhã. É a hora que o seu estômago está mais forte, que ele tem mais produção de energia. Então você vai lá e faz uma alimentação bacana, toma um café da manhã legal. Tem muito aquele ditado, né? Toma um café da manhã como um rei, almoça como um príncipe e jante como um mendigo. Quando a gente fala como um rei nesse café da manhã, a pessoa pensa que é comer que nem um porco velho, uma feijoada de manhã. Comer como um rei não significa que você tem que comer muito, é comer bem. Olha, você tem várias opções aqui, dá para você fazer um café da manhã maravilhoso, mas não é para você comer os 300 tipos de coisa que tem na mesa, né? É fazer uma alimentação boa para você, né? Uma boa alimentação não é comer muito. E aí, como ele passa das 7 às 9 ali, logo na sequência vem o horário do baço. Então, esse estômago bem tratado, bem energizado, trabalhando bem, bem alimentado, bem nutrido, ele vai nutrir bem o baço. E aí o teu baço vai produzir um sangue legal no teu período da manhã, que é justamente para você passar um dia legal, um dia bacana. Mas aí chega, você nem acorda no horário. Ou se acorda, já sai correndo para trabalhar, vai em jejum, toma um café preto, ou toma uma água e vai embora. Você não tem aquela energia. Consequentemente, na sequência, o baço não consegue trabalhar porque não tem uma energia, um alimento. Você já começa a ter um cansaço, um sangue ruim. E aí o teu dia fica, né, daquele jeito que você já sabe. Então a gente precisa tomar muito cuidado e observar isso, né? Observar bastante. Ah, tá muito calor, muita água gelada. Toma cuidado com o excesso de água gelada, excessivamente gelada, tá? Isso danifica e danifica muito a função do baço, porque você tem que apagar aquele fogo, aquele calor excessivo que você tem, que já é um sinal de desequilíbrio que vai mexer com o teu coração. Então a interligação aqui, ela é muito forte. E aí você vai na parte, né, da fome, né? Então a fome, ela traz essa energia, mas se você não se alimenta bem, então você não tem essa energia, você não tem o movimento, né? Você não tem uma forma assim de sentir legal, você não tem uma decisão legal, falta uma série de força mesmo para você poder tomar as decisões do seu dia a dia. Então a fome, a sede, o apetite, a sede é importantíssimo e a gente não presta atenção nisso. Come qualquer coisa, come de qualquer jeito, morde qualquer porcaria. Às vezes você já tem esse calor excessivo que eu falei lá no começo, que você põe comidas quentes com pimenta, com alho, né? Com excesso de cebola, às vezes gengibre, né? Muito condimento picante. E ali você só acelera esse fogo. E muitas vezes toma pouca água, né? Então você já imaginou como é que fica ali dentro o desequilíbrio? Isso você não percebe, mas ao longo da tua vida isso vai prejudicando muito a tua saúde. Um terceiro ponto é o sono, né? Dormir bem é fundamental. Então você dormir ali uma quantidade de 7, 8 horas por dia é importante, né? Isso não é um mito, não é uma lenda. Como eu falei que cada órgão tem um horário, durante a madrugada os órgãos estão fazendo ali o momento de limpeza, de refazimento, né? Tirando toda aquela energia que não serve, espalhando. Por isso que quando a gente acorda de manhã, a vontade de evacuar é muito grande, porque você já levanta por banheiro e fala, nossa, tem que fazer aquela limpeza legal. São os resíduos que foi pegando do dia anterior e que aí limpou para fazer um refazimento, né, das nossas energias. Então, dormir legal, dormir tranquilo. Então, tem pessoas que acordam muito durante a noite, né? Então, tem pessoas que demoram para dormir porque chega o fogo tá aquele fogo tá muito forte, ela dá uma ansiedade, não consegue dormir, deitar na cama, ficar rolando de um lado para o outro, o olho aberto e pensamento, tem um excesso de fogo ali. E aquela sonequinha da tarde, né? Ah, é bom dormir, os especialistas já falaram tal. Não é bom. Se você tem
né, um sono durante a tarde, uma sonolência e tudo mais, nossa, eu tenho que dormir ali 2, 3 horinhas à tarde, isso não é legal, segundo a medicina tradicional chinesa. Você tem uma indisposição após o almoço, então você almoçou, já dá aquele sono, é porque você já está com uma falta de energia. Eu sei que é muito gostoso, né? Às vezes a gente dorme, dá uma cochiladinha ali, não é legal, né? Precisa tomar bastante cuidado. Fica mais moroso porque eu fiz uma alimentação, o sangue está ali concentrado no estômago, então a gente tem aquela horinha de almoço, dá uma hora e meia, legal. Ali você fica mais tranquilo, mais relaxado, observa o que você está comendo, depois o ritmo volta. Se a partir dali eu quero deitar numa rede, numa cama, ou deitar lá no meio da rua, como você vê o pessoal morto, né? Com farofa embaixo de uma árvore, aquele é um excesso muito grande de energia que foi desperdiçado. Então precisa repor durante o dia. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Excesso é ruim do sono. Sonolência, né? Distúrbio, é uma apatia, é uma pouca energia. Isso não é legal. Isso não é bacana. Então precisamos cuidar bem do sono. Tá? O quarto ponto é o suor excessivo. Né? Suor excessivo é ruim. Então, se você sua demais, não é uma coisa legal, porque você queima muito líquido, você perde muito líquido através do suor. Isso quer dizer que você tem um calor excessivo ali dentro. Então esse calor, ele é muito forte e você começa a suar, você começa a transpirar, parece uma tampa de chaleira, né? Então quer dizer, tem aquele calor que vem de baixo e aí você começa a suar em cima justamente para poder aliviar. A panela de pressão, né? O calor vem de baixo, sobe, aquele suor, aquele vapor tem que sair, porque senão explode. Então, se você tem um excesso de suor, isso é muito ruim, tá? É muito ruim por a perda de líquido. Se você soa muito à noite, né? Tem pessoas que soam na madrugada, então aquela noite agitada, aquela coisa, isso vai afetar o rim, que é a sede da sua coragem. Você não vai ter o líquido suficiente para filtrar ali dentro as toxinas e tudo mais. Você elimina através do suor muitas vezes, né? Sais minerais, proteínas, vitaminas, uma série de coisas boas que precisariam estar dentro do teu corpo e que está sendo eliminado por um excesso de calor muito grande. Então, a pessoa vai ter muita cãibra, né? Vai ter muito pesadelo. São situações em que ela não vai ter um sono legal. Ela vai dormir, 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 mas quando ela acordar, ela acorda com uma sensação de cansaço. Nossa, eu não dormi bem. Nossa, mas você morreu lá. Mas dormir muito, né? E dormir que nem uma rocha, morrer e ressuscitar no outro dia, não quer dizer que você teve um bom sono. Né? Então, um sono tem que ser um sono reparador, um sono tranquilo, né? Um sono que realmente reconstitui o nosso ser. Então tem que ser um sono mais tranquilo. Observar bastante isso, principalmente o suor noturno, tá? Perdendo esse líquido, a gente perde também a saúde. Um quinto ponto legal para a gente observar, micção, né? Eu até falei um pouco aqui agora atrás, mas você levanta muito, né? Você vai ter um problema ali na função dos seus rins. Né? O rim, ele sempre é o órgão, né, que ele traz uma manutenção muito grande, ele mexe com as emoções, ele mexe com o sentimento, né? Ele é a nossa sede de ossos, ele traz a coragem, né? Ele traz a força, ele trabalha muito com a memória, a constituição. Então, toda vez que a gente não afeta muito esse rim, e eu levanto 3, 4 vezes para poder, né, eu interrompo aquele sono, eu não volto mais para aquele ponto. Embora pareça que eu voltei, cheguei, levantei, fui lá, né? Dei a mijadinha, voltei a dormir, você não consegue mais recuperar, porque você pulou as etapas. O ideal é que a gente realmente não levante. Ah, mas é porque eu já estou velho, o velho faz isso, faz aquilo. Não, não é por causa da idade, e sim por causa da vida que você levou, da forma como você coloca as coisas. Então, na medida que você vai degradando a tua vida, lógico que vão aparecer os problemas lá na frente, situações lá na frente. Então, não é relacionado à idade. Então, a gente nem fala, porque eu estou ficando velho, né? Então é assim. Não, isso não é uma regra. Se você pegar, né, o povo oriental, você vai ver que tem pessoas que têm uma flexibilidade com 90 anos. Entendeu? O pessoal que levanta a perna bate lá na cabeça. E enquanto a gente aqui no Ocidente, nego com 15 não faz isso, com 20 não faz isso. Né? Então quer dizer, é porque tá velho? Né? Não.
é justamente porque a gente não tem um preparo para aquilo. A gente judia demais da nossa saúde. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Um sexto passo é a função, né, ginecológica, pegando até o gancho nisso, porque eu estou velha, porque é isso, porque é aquilo, a gente tem ali a menstruação para a mulher. Eu atendo muitas mulheres que têm problema, né, com menstruação, cólicas horríveis, né, situações muito complicadas. E eu falo, a natureza ela não fez você para você sofrer. Você só sofre de cólicas porque você é muito rígida, porque você é muito autoritária, porque você tem algumas situações aí dentro que você não entendeu, né? A primeira menstruação, o ideal seria, segundo a medicina tradicional chinesa, entre ali os 14 anos, né? Mais ou menos por ali. E aí, você ter uma menopausa por volta dos 50. Né? Hoje a gente tem um desequilíbrio tão grande que tem meninas, a maioria da menstruação está chegando com 10. E a menopausa ela está antecipando também, né? Com 40 anos já está na menopausa. Eu já peguei clientes, né? Pacientes com quem eu trabalho com 30 anos já com sinal de menopausa. Então isso é um desequilíbrio muito grande. Né? Aí quando você pega uma pessoa de 50 anos que ela ainda vai entrar no processo, o pessoal acha que ela está em desequilíbrio. Até o médico me fala, imagina, que isso não pode, vamos fazer exame, tem algum problema aí. Quando na verdade seria um fator normal, comum, né, para poder. Então, o fator ginecológico, a gente precisa tomar bastante cuidado. Precisa entender isso de uma forma bem legal para a gente poder compreender algumas coisas. Você pega ali, quando a mulher ela tá muito píssica, né, como eu brinco tal, ela o que que acontece? Ela fica muito ressecada. Então essas mulheres ressecadas, elas sentem mais. Por que ela fica ressecada? Porque ela perdeu muito líquido. Aquilo que eu falei lá atrás, você vê que, ó, né, começa a fazer sentido. Então você tem uma mente agitada, você é muito intensa, as emoções são muito intensas, né, com muito conflito. Então a emoção ela é reprimida. Toda vez que você reprime, né, isso nessa função da menstruação, da menopausa, toda vez que você reprime para a mulher um sentimento, uma emoção tua, você gera calor dentro de um órgão, de determinado órgão. Você gerou calor ali, você começa a ressecar, porque aquela água ela começa a evaporar com excesso de calor, você perde muito líquido. Por isso que você fica ressecada, né? O próprio ressecamento vaginal, né? Então quando entra no período ali da menopausa, começa a não ter uma lubrificação legal, você vai tendo ressecamento desses líquidos, você não tem uma hidratação legal no teu corpo. E assim como a sexualidade, você vai fazer, né? Você vai ter uma relação sexual e você não tem uma lubrificação legal, aquilo machuca, incomoda. Se você não tem uma lubrificação da tua água dentro do teu corpo, no rim, no fígado, no baço, no coração, no pulmão, aquilo também machuca ali por dentro quando você for interagir. Então é muito importante a gente cuidar das emoções, né? Olhar para isso, tirar aquela mente acelerada, começar a cuidar um pouco mais de você, né? No homem a mesma coisa. Ele não hidrata muito legal, ele não consegue ter uma relação bacana com ele tem uma pele ressecada, aquilo trinca, que fica com uma aparência de velho. Fala, nossa, quantos anos tem? O cara tem 40 anos, parece que ele tem 90, né? O cabelo cai, fica muito careca. Claro que tem uma calvície já ali, né, do homem que é muito natural pela própria genética, mas você vê que tem gente que tem uma cabeleira bonita, né, que não tem um tônus muscular bacana, né? E tem uns que são mais novos, aparentemente, que são mais franzinos. Por quê? Porque ele não tem uma quantidade de líquido legal. O líquido ele hidrata o corpo, ele favorece a musculatura. Aí o homem vai para academia, faz exercício, 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 né? E toma suplemento, toma isso, toma aquilo, e aí ele está lesionando mais o músculo dele do que tratando aquilo. Porque ele quer aparecer forte, não quer aparecer velho, né? Ele não quer parecer que ele está envelhecendo muito. E aí ele vai ficando cada vez mais velho, cada vez mais acabado, sem energia, sem força. E aí ele vai para medicamentos, e aí ele vai para suplementos, e aí ele toma bomba, porque ele precisa ter aquilo externo, mas ele não consegue olhar dentro dele. Ele quer ter uma aparência bonita, mas dentro ele não é bonito. Então ele não tem um equilíbrio emocional ali dentro e bebe muito, né? E desperdiça muita energia com porcaria, com muito pensamento e aí é muita discussão e no trabalho, porque eu sou o diretor, porque eu sou o gerente, porque eu sou isso, porque eu faço e ali vai sobrecarregando toda uma estrutura.
Não tem jeito, vai ter muitos problemas. O homem, quando chega na andropausa, é a mesma coisa da mulher. Então ele vai urinar, ele vai sentir dor, aquela ardência, aquela urina mais escura, ou aquela urina com cheiro muito forte, né? Aquela urina que ele urinou, ele vai lá, né? Quando ele vai urinar no vaso, quando ele sai, parece que você jogou detergente. Né? Aquela bolha assim de espuma em cima. Então, toda energia fraca de rim, energia fraca de um baço, né? Um coração já comprometido. Lembrando aqui que é sempre a energia, né? Que eu estou falando do órgão. Então, você compromete todo um sistema por falta de energia ou por excesso de energia. Então, por isso que o equilíbrio, o caminho do meio, ele é muito importante dentro da vida da gente. E o sétimo ponto e último, para a gente finalizar aqui, que eu acho bem interessante, seria a manutenção do corpo. Manutenção do corpo não é somente o exercício, mas o humor. Né? O humor também não é você ser engraçado, dar risada, levar tudo na boa, bacaninha, né? Não é essa coisa. É você ter a capacidade de sentir. A manutenção do corpo, na parte do humor, a capacidade de sentir alegria, né? Naturalmente você ser alegre, ter um contentamento, sem a necessidade de você ter uma notícia maravilhosa, uma coisa esplendorosa na tua vida. Simplesmente você ser grato por quem você é. Olhar para isso, né? Sentir a gratidão, né? Gratidão, graça, né? Ó, fazer a graça descer, agradecer, chegar até mim, chegar até os outros. O meu sucesso sendo o teu sucesso. Né? O reconhecimento que é muito importante, não a idolatria. Ai, fulano, porque eu amo, porque é demais, porque é não sei o que. Não. Reconhecer sim o trabalho, né? A pessoa que a pessoa é. Conheço a pessoa, olha, tá, eu amo o artista. Não, eu não amo, eu amo o trabalho do artista. Né? Ah, eu amo aquele cantor. Não, você ama o trabalho, a música do cantor. O cantor você nem conhece, não tem como você amar. Ali é um personagem, ele está ali, subiu no palco, não é a pessoa. E ele fala, ah, eu amo esse ator, eu amo a fulana. Não, você ama o papel que ela faz. A gente precisa entender isso, porque senão a gente sai que nem Jesus, querendo amar todo mundo e não vai dar certo. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. O amor, né, teu, o amor ali dentro, o entender a gratidão da vida, o reconhecimento, a alegria. Uma pessoa que tem bem equilibrado o humor, ela sabe dizer um sim, um não, maravilhosamente, sem maiores dificuldades. A pessoa que trabalha, né, o autônomo, assim como eu, ela não tem dificuldade por preço no trabalho dela. Entendeu? Ela não tem problema de lidar com os valores, porque ela está bem equilibrada, ela tem uma manutenção do corpo legal, entendeu? Ela tem uma hidratação legal, ela tem uma postura bacana. Quantas pessoas eu atendo que tem vergonha de cobrar pelo trabalho que faz? Ah, é muito caro, ah, não vende, ah, porque o outro faz mais barato, ah, porque não sei o que, e fica nessa dualidade e sempre sem poder trazer e interagir com o teu talento. Reconhecer sim, ó, sim, sim, não, não, ó, isso é bom para mim, olha, isso não é bom para mim. Nessa negociação, vamos tentar achar um equilíbrio aqui para ficar bom para mim e ficar bom para você, né? Tá a fim de tratar? Vamos fazer isso. Né? Então as pessoas elas vão meio que se prostituindo no trabalho. Então eu vou trabalhando por valores e ela esquece de colocar a essência dela, todo o know-how, a expertise dela em cima daquilo. E ali você vai trazendo um público que muitas vezes não é seu. A falta de humor, né? Você vai causando um desequilíbrio nessa manutenção corporal. Então faça caminhadas, faça exercícios que te dê prazer. Não adianta você ficar 4, 5 horas na academia fazendo um abdominal que você detesta, correndo numa esteira que você detesta. Então anda ao ar livre, faz uma caminhada, né? Faça uma atividade que você gosta. Ah, eu vou meditar, mas você tem uma mente agitada, não vai conseguir meditar nunca se você não entender isso. Então fazer essa manutenção de uma forma correta é importante. Então eu trouxe aqui para vocês hoje 7 passos que eu acho que se você vai se identificar pelo menos com um desses, eu acho que você se identifica, né? Então comece a olhar para isso, né? Comece a entender direitinho, né? Procure saber mais sobre isso, procure saber mais sobre você, conhecer mais sobre você. E claro, aqui eu dei um ponto, né, aberto, fora ali. E se você tem um profissional, uma pessoa que você goste, experimentar um tratamento desse, vá numa pessoa de sua confiança, né? Comece a entender, comece a tratar com a acupuntura, comece a cuidar um pouco mais, né? Trazer a forma dessa medicina chinesa para você. Lá na frente eu vou falar um pouco sobre a dietética, né? Então, sobre essa alimentação. Vou trazer várias dicas aqui bem importantes para ajudar no nosso dia a dia, para ter uma saúde legal, uma manutenção bem bacana da vida. Tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês, tá? Uma excelente semana a todos, um bom estudo
e até o nosso próximo áudio.